Amba, o Saiyajin maligno. Talvez, cara, o Saiyajin mais interessante de Super Dragon Ball Heroes e algo que com toda certeza eu queria muito ver canônico em Dragon Ball Super, porém tem uma coisa no Kamba que chama muita atenção, que é basicamente no momento em que Goku se transforma em Deus Super Saiyajin, o Kamba então diz, abre aspas, aqueles cabelos vermelhos, fecha aspas, ou seja, o Kamba conhece e já enfrentou provavelmente um Deus Super Saiyajin. Mas afinal, como ele conhece o Deus Super Saiyajin? Qual foi o Deus Super Saiyajin que ele enfrentou? Será que isso foi mostrado dentro do anime? Será que tem alguma teoria que faça com que a gente saiba qual foi o Deus Super Saiyajin que ele enfrentou? Sobre isso que eu estou aqui para falar hoje. Eu criei uma teoria mostrando a vocês qual pode ter sido o Deus Super Saiyajin que o Kamba lutou e como ele pode ter lutado contra esse tal Deus Super Saiyajin. Tanto, meus amigos, se você está curioso para saber qual teoria é essa, não esqueça aquele belo, incrível, insano likezão certinho, porque esse vídeo tá insano. Também não esqueça de se inscrever no canal, cara, porque assim você mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo e assim o YouTube envia para mais e mais pessoas. E claro, não esqueça de notificações, porque assim sempre que eu postar um vídeo você será rapidamente notificado. E agora sim, deu likezão, se inscreveu, ativou o sininho, então sem mais enrolação, vamos começar. A primeira teoria que muitos fãs pensam é que o Kamba, como ele pode ser de qualquer linha temporal que não foi mostrada oficialmente, ele pode muito bem ter enfrentado o próprio Goku God em outro lugar, ou pode ter enfrentado o Trunks Xeno em Super Saiyajin Deus também, já que o Trunks também tem a forma de Deus Super Saiyajin. Porém, cara, a do Trunks Xeno a gente pode descartar completamente, visto que ele virou Deus Super Saiyajin após o Kamba ter essa tal cena que eu falei dele conhecer o Super Saiyajin assim que o Goku se transformou, portanto não faz sentido cronologicamente falando. Galera, lembrando, eu sei muito bem que o Trunks, primeira vez que ele virou Deus Super Saiyajin, foi lutando contra o Mete Cabra, que foi muito antes do próprio anime de Super Dragon Ball Heroes começar. Porém, ele só voltou a usar a forma de Deus Super Saiyajin recentemente, ou seja, após aquela batalha, ele nunca mais se transformou em Deus Super Saiyajin, portanto, não tem como ele ter enfrentado o Kamba. Isso que também o Kamba nem é da linha do Tempo Heroes, ou seja, ele nem conhecia nenhum membro da Patrulha do Tempo e nem tinha tido contato ou batalha com qualquer um deles. Também podemos descartar o fato de ele ter enfrentado outro Goku, visto que ele disse que se lembra dos cabelos vermelhos e não especificamente do Goku. Ele não mostrou conhecer o Goku, o Vegeta, o Trunks, etc. Apenas a transformação em Deus Super Saiyajin. Mas é aí que vem a teoria insana, a teoria principal, que basicamente diz que o Kamba foi um dos Saiyajins malignos que lutaram contra Yamoshi transformado em Deus Super Saiyajin. Pois antes do Goku virar Deus Super Saiyajin, o único que possuiu tal transformação foi o Saiyajin chamado de Yamoshi. Mas aí eu sei que você está pensando, você deve estar pensando que não, essa teoria também você está falando que é descartável, porque o Kamba teria que ter vivido milhares e milhares de anos para que assim ele conseguisse estar vivo até hoje com o mesmo nível de poder que ele estava antes. Porque, cara, o planeta Vegeta, quando o Yamoshi estava lá, foi milhares e milhares e milhares de anos atrás. Ou seja, o Kama teria basicamente que ser um ser imortal para conseguir viver tanto tempo. Pois mesmo ele sendo um Saiyajin, como o Vegeta explica lá em Dragon Ball GT, que vivem mais tempo para durar mais nas lutas, não teria como ele viver milhares de anos teóricos. Mas é aí que tá, galera. Quem foi que falou que o Kamba viveu milhares de anos teóricos? Olha só o que aconteceu. O Fu, ele conseguiu levar pra lá o Goku Xeno, o Trunks do futuro, o Cooler e o Goku e Vegeta da linha temporal pós-Torneio do Poder. Ou seja, o Fu tecnicamente não está preso a um período temporal específico. O que eu tô querendo dizer com isso? Se ele foi capaz de ir para o futuro, pegar o Trunks, de pegar o Cooler na outra linha do tempo, de pegar o Goku Xeno, etc., quem garante que ele não podia ter voltado ao planeta Vegeta milhares de anos atrás, então ter pego o Kamba quando ele estava já derrotado pelo Yamoshi? Portanto, cara, eu acredito fielmente que isso pode realmente ser uma teoria que faz total sentido, principalmente se você parar para analisar que o Kamba estava em uma camisa de força. Quem garante que não foi o próprio Yamoshi que havia colocado o Kamba nessa camisa de força? Mas é claro, essa parte da camisa de força não vou falar muito, visto que eu não sei muito bem se na época do planeta Vegeta teria camisa de força, né? Eu só pensei aqui porque o Fu, ele não disse basicamente, abre aspas, eu prendi o Kamba em uma camisa de força, fecha aspas. Ou seja, basicamente, cara, não tem confirmação de quem prendeu o Kamba nessa camisa de força. Mas ao mesmo tempo, com o planeta Vegeta milhares de anos atrás, eu não sei se eles teriam um camisa de força, né, cara? Eu acho que é algo meio impossível. Portanto, essa parte aí eu não vou considerar que o Yamoshi pode ter prendido o Kamba. Então, cara, sim, o Fu pode ter voltado ao planeta Vegeta, ter pego o Kamba, então levado ao planeta prisão para que ele pudesse então lutar com os guerreiros que estavam lá. Portanto, sim, meus nobres Saiyajins, o Kamba pode ter sido um Saiyajin do passado que enfrentou o Yamoshi transformado em Deus Super Saiyajin. Provavelmente por não ser tão poderoso quanto ele estava naquele momento, ele tomou uma surra. Por isso ele tem tanto ódio da transformação de Deus Super Saiyajin. Por isso ele falou com tanta raiva quando ele viu o Goku transformado nessa tal forma. E essa teoria tem ainda mais força quando vemos o que o Shenlong disse, que ele basicamente falou que antes do Goku, o único a virar Deus Super Saiyajin foi quem? Foi o Yamoshi, para lutar contra Saiyajins malignos, e o Kamba é dito como o Saiyajin maligno. O mesmo logo no episódio 1 de Super Dragon Ball Heroes chama o Kamba de meu Saiyajin maligno, ou seja, cara, o nome se encaixa completamente com o que o próprio Shenlong disse. Yamoshi e a equipe dele lá lutaram contra Saiyajins malignos. Realmente uma pena que agora parece que nunca mais vamos saber nada sobre os Saiyajins malignos e também nada sobre o Yamoshi,
Yamosha, porque Dragon Ball Heroes parece que agora aposentou o Kamba, né? Faz um bom tempinho aí que ele não aparece. Também nunca teremos a confirmação exata se realmente o Kamba enfrentou ou não o Yamosha no passado. Lembrando outra coisa, galera, outro ponto que faz essa teoria fazer total sentido é que se você parar pra analisar a brutalidade do Kamba, o estilo dele lutar, o fato dele amar batalhas é uma característica dos Saiyajins do passado, que eram seres mais brutais e que amavam batalhas. E se você pegar Saiyajins de hoje em dia, o Goku, o Vegeta, o Trunks, apesar de eles gostarem sim de lutar, cara, eles não são tão brutais quanto os Saiyajins do passado. Já o Kamba não, o Kamba ele é exatamente como o anime conta que eram os Saiyajins do passado. Iam por aí batalhando com todo mundo que encontrassem para poder vender o planeta, ou seja, basicamente o Kamba ele se encaixa totalmente no estilo que era um Saiyajin do passado na época que Yamosha estava vivo. Portanto, eu acredito fielmente que a batalha de Yamosha versus Kamba aconteceu. Outra coisa muito interessante, galera, quem garante que o Kamba ele não tinha ódio de Yamosha não só pela transformação, quem sabe o Kamba e o Yamosha eram meio que rivais, estilo Goku e Vegeta, porém realmente rivais que ficam na mão toda hora. Então o Kamba ele não ficou só com ódio da transformação em Deus Super Saiyajin, ele ficou com ódio do próprio Yamosha porque conseguiu dar uma surra no Kamba. Isso talvez pode ter feito que ele ficasse com muita raiva, portanto, por isso que ele ficou com tanto ódio quando ele disse a transformação em Deus Super Saiyajin. Mas bom, meus nobres Saiyajins, basicamente é isso, espero de verdade ter curtido esse vídeo. Uma teoria um pouco mais rápida, visto que não tem muita coisa pra se falar, porque a teoria é realmente simples, eu confio muito que ela faz total sentido, cara, essa teoria realmente faz total sentido. Cara, se você gostou, se concorda com essa teoria, deixa aquele belo likezão Saiyajin, também não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, fiquem com Deus e eu fui.